Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal A Margem da História. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um intelectual muito importante no universo da sociologia e da filosofia, que foi o polonês Zygmunt Bauman. Nos deixou em 2017, infelizmente, mas também contribuiu muito para o pensamento intelectual recente, especialmente com seus conceitos ligados à modernidade líquida. Se você não conhece muito sobre esse autor, acompanhe o vídeo até o final e principalmente se inscreva no canal. Bom, pessoal, Zygmunt Bauman. O Bauman foi um intelectual polonês de origem judia, um refugiado que teve que abandonar o seu país de origem durante a Segunda Guerra Mundial. O Bauman depois foi produzir as suas ideias e a sua carreira intelectual em outros países, mas principalmente a partir da década de 1970 ele se radicou na Inglaterra. Então, dos anos 70 em diante, ele não só lecionou na Inglaterra, como também produziu boa parte das suas obras lá. Então o Bauman, pessoal, ele é um dos principais intelectuais daquilo que a gente chama na sociologia de pós-modernidade. Não há um consenso específico sobre esse conceito, né, pós-modernidade. Existem intelectuais que defendem que a partir especialmente da segunda metade do século XX nós passamos a vivenciar esse novo momento histórico em termos de cultura, valores, política, influência da tecnologia, uma nova etapa da Revolução Industrial que caracterizaria o que se entende como pós-modernidade. Porém, outros autores entendem que não houve uma grande ruptura em relação aos valores da modernidade, especialmente a partir da Revolução Industrial, e que nós continuaríamos ainda, de certa forma, vivenciando os mesmos reflexos, os mesmos impactos da Revolução Industrial do século XIX e também as transformações do início do século XX. O Bauman ele desenvolveu dentro do seu universo teórico o principal conceito, né, da teoria do Bauman é o de modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? O Bauman entende que a partir do fenômeno da globalização, especialmente a partir do final da década de 80, início dos anos 90, quando vai haver a desestruturação do regime socialista na União Soviética e uma afirmação do capitalismo global, ele entende que a partir dali nós demos os primeiros passos para as grandes modificações estruturais que a nossa sociedade vem enfrentando na atualidade. A modernidade líquida para ele é um fenômeno, é um período que nós vivenciamos desde do final do século passado, onde tudo passa a ser mais transitório, passageiro, efêmero. Nada é permanente, nada é sólido. Por isso, essa ideia de uma modernidade líquida, né, que não tem continuidade. Ela é muito transitória, efêmera. Então, a ideia dele sobre modernidade líquida é que nós passamos hoje por um momento em que nada é feito para durar, nada permanece, nada é estável, né? A cada períodos muito curtos de tempo, novas transformações, novas modificações vão ocorrendo na sociedade. A área da tecnologia é uma grande impulsionadora desse fenômeno, né? Nós vivemos hoje um momento onde se discute muito o fenômeno da obsolescência programada, né? Onde a gente adquire produtos tecnológicos, muito rapidamente esses produtos se tornam ultrapassados e a gente já está novamente querendo consumir novas ferramentas. Quais são as principais características desse fenômeno da modernidade líquida para o Bauman? Primeiro, a aceleração da vida, né? O Bauman entende que dos anos 90 em diante, a civilização, né, as pessoas do planeta inteiro passaram a vivenciar uma vida mais acelerada. E nessa vida acelerada, tudo é mais transitório, tudo é passageiro, tudo é efêmero, as coisas não são feitas para durar. A gente mesmo comenta no nosso dia a dia que os anos passam muito rápido, que os meses passam muito rápido. Então, ao nos inserirmos nesse modelo de sociedade,
onde tudo é transitório, a passagem do tempo ela também vai ter uma nova dimensão. Um outro ponto que ele coloca são as vidas idealizadas. Nós vivemos na época do narcisismo, do individualismo, da competição. As pessoas são muito centradas nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos, nas suas necessidades. A pandemia vem provando isso mais uma vez. As pessoas não conseguiram construir ainda um senso de coletividade, né? Um ponto fundamental nas obras do Bauman, onde ele trata sobre o fenômeno da modernidade líquida, é o aumento do medo e da insegurança, né? O medo em várias situações, não só o medo, por exemplo, da violência urbana nas cidades, mas o medo em relação ao ideal de sucesso ou de fracasso na vida das pessoas, o medo relacionado à estabilidade financeira, aos desafios que a vida impõe às pessoas, né? Insegurança no mundo do trabalho, insegurança sobre os nossos desejos, nossas necessidades. Essa é uma característica muito marcante do fenômeno da modernidade líquida. Trabalho exagerado e, consequentemente, um consumo exagerado também. A modernidade líquida, a própria afirmação do capitalismo e a globalização com esse processo de internacionalização do capitalismo, ele fez com que os seres humanos trabalhem mais, né? Hoje um ser humano trabalha em média 12, 13 horas por dia, um pouquinho menos, mas se a gente for analisar no século XIX, quando se trabalhava 14, 15, 16 horas dentro de uma fábrica, o tempo de trabalho que nós temos hoje, ele é bastante exagerado. E ainda mais agora, na pandemia, onde as pessoas trabalhando em home office estão o tempo inteiro ligadas ao trabalho, né? Um outro ponto fundamental nesse processo, e que é consequência do trabalho exagerado, acaba sendo o consumo exagerado, né? Justamente para dar uma sensação de satisfação de que as pessoas estão fazendo certo, estão trabalhando, elas acabam consumindo mais, né? E o fenômeno do e-commerce hoje em dia, ele é a prova viva disso, né? As vendas pela internet, elas aumentam consideravelmente ano após ano, e é um sintoma dessa necessidade de consumo como uma estratégia de afirmação pessoal, muitas vezes. As crises do capitalismo, que estão nesse bojo desse processo, né? Nós temos vivenciado e vamos vivenciar seguidamente crises capitalistas. Tivemos uma grande crise em 2008, estamos vivendo agora, por causa da pandemia, uma outra grave crise econômica do capitalismo, e essas crises elas vão acontecer de maneira recorrente na medida em que nós continuarmos com esse modelo de capitalismo selvagem, como diriam os críticos mais clássicos do capitalismo, né? Distorção da ideia de progresso. Não se tem uma ideia muito clara hoje em dia do que é o progresso, do que significa o progresso. O progresso está muito ligado a uma ideia de status social, de consumo, né? Então as pessoas não conseguem ver o progresso como um bem coletivo. A própria questão ambiental é um exemplo disso, preservação do ambiente. As pessoas não estão muito conectadas com essa pauta. As próprias questões identitárias, que muitas pessoas ainda julgam como dispensáveis, que não seriam necessárias ainda entrar nessas discussões. Então não se tem uma ideia muito clara do que é o progresso civilizacional. É um progresso econômico, é um progresso do capitalismo, ou é um progresso humano, que visa diminuir as desigualdades sociais, que visa discutir as questões identitárias, superar o racismo, superar a homofobia. Então essa ideia de progresso, ela é um desafio para as nossas civilizações atuais pensarem. A tecnologia ditando o ritmo da vida das pessoas é um ponto que o Bauman seguidamente levanta nas obras dele, né? Como a tecnologia ela tem ocupado o nosso espaço da vida cotidiana, né? Como a tecnologia ela nos impõe para que a gente esteja sempre se inteirando do que está acontecendo, das novidades do mundo da tecnologia, mas isso tem um custo muito elevado, né? A pandemia tem provado que a tecnologia não é algo acessível para todos no Brasil. Alunos de escola pública, a maioria deles não conseguem acompanhar, por exemplo, aulas online, porque não tem acesso à internet estável ou aos equipamentos tecnológicos necessários para isso.
E um outro ponto fundamental que o Bauman aborda é a questão da radicalização, né? Como a xenofobia se tornou um fenômeno exemplar dessa radicalização que nós vivemos nesses tempos. O Brasil é um exemplo disso, né? Uma radicalização política, uma polarização ideológica muito forte, mas vários outros tipos de radicalismos o Bauman dá nas obras deles, mas ele acaba focando muito nesse fenômeno da xenofobia. Para finalizar, algumas sugestões de obras. Existem inúmeras obras do Bauman. O Bauman foi um intelectual que produziu uma vasta bibliografia, mas deixo aqui 4 sugestões de obras bem básicas que vão dar um panorama geral da obra dele, do pensamento dele. A primeira chama-se Tempos Líquidos. A maioria das obras do Bauman vão ter a palavra líquido, liquidez, né? Como ele vai desenvolver esse conceito de modernidade líquida, essa palavra recorrentemente aparece nos títulos das obras dele. Então a obra Tempos Líquidos é onde ele faz um panorama geral desses fenômenos que eu acabei, essas características que eu acabei de pontuar. Amor Líquido é uma obra onde ele discute sobre o enfraquecimento dos laços humanos, dos laços afetivos, como até mesmo as relações sociais passaram a ser relações instrumentalizadas, né? Relações baseadas muito mais em interesses do que propriamente relações onde se privilegia a conexão humana, né? A troca pela troca, não uma troca baseada em interesses. Uma outra obra onde ele discute o impacto da desigualdade social, que é um fenômeno que ele chega a pontuar em algumas obras. A riqueza de poucos beneficia todos nós, né? É uma obra cujo título faz um questionamento de como nesse auge da globalização dos anos 2000 para cá, a desigualdade social se tornou um fenômeno que cada vez mais cresce. Ao invés de diminuir, ela cresce e produz uma série de consequências sociais muito graves. E uma última obra, uma obra recente que ele lançou um pouquinho antes de falecer, Estranhos à Nossa Porta, que é uma obra onde ele discute a crise dos refugiados. Ele próprio foi um refugiado, né? Como judeu, e a sua família teve que fugir da Polônia no final na década de 1930, durante a ascensão do nazismo. Então o Bauman fala sobre esse assunto com muita propriedade, porque ele próprio foi um refugiado. Então ele destaca como essa crise dos refugiados tem sido uma crise muito naturalizada, né? Virou um fenômeno naturalizado, mas é uma crise, é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, a atual crise de refugiados que nós temos, e os refugiados são vistos muitas vezes, especialmente na Europa, como intrusos, como indesejáveis, né? Então essas discussões, elas são extremamente importantes e relevantes. Era isso então, pessoal. O vídeo de hoje era mais para provocar vocês. Eu sei que a obra do Bauman já é bastante conhecida. O Bauman é considerado um pensador cult desses tempos. Muitas pessoas conhecem, acabam lendo as obras dele. Mas, apesar de ser muito conhecido, às vezes ser um filósofo, um pensador conhecido, acaba fazendo com que as pessoas tenham um certo torçam o nariz para alguns intelectuais. Isso não acontece com o Bauman, né? Apesar de a obra dele ter se tornado muito popular, existe dentro da academia uma adesão muito grande às suas ideias, aos seus pensamentos, como forma de entender esse mundo que a gente vive atualmente. Então, procure Bauman, leia Bauman, você vai entender muitas coisas sobre esses tempos. Era isso. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo, comente, compartilhe com algum amigo e até o próximo vídeo.